Olá pessoal, cá estamos nós, bruxos e bruxas da luz, que a paz e a energia do universo estejam com vocês sempre. E aí galera, como é que estão? Tudo bem? Espero que a semana esteja indo ao contento. Estamos chegando no final de semana, isso não significa nada. Não significa absolutamente nada, eu quero dizer para vocês. É só um tempinho, talvez você tenha para descansar. E hoje em dia tem muita gente que nem isso tem. Por quê? Trampa no final de semana, durante a semana descansa. É tudo diferente, não é como era antigamente. Me perguntaram que camiseta era essa com... tem um buraco aqui e tal. Pois é. A lá estivador. Você tem que ter um pouquinho de tudo, na minha opinião pessoal. Você tem que ter um pouquinho de estivador na academia. Você tem que ser sempre um gentleman, sempre um cavalheiro com a sua lady ou com o seu companheiro ou companheira, tá certo? Você tem que tratar as pessoas sempre corretamente, mesmo que elas apontem o dedo para você dizendo que você não fez isso. Preste atenção numa coisa. As pessoas têm necessidades que são inerentes da situação interna da alma deles. E muitas vezes essa situação interna, seja lá qual for, se não estiver em paz, se estiver com problemas, essa pessoa ela tenta extrapolar aquela situação em outro, refletir em outro, para que ela não tenha que lidar com isso olhando no espelho todos os dias. Isso é uma técnica normal que as pessoas usam para encobrir ou para encobrirem os próprios erros. Então, você como ser humano, a primeira coisa que você tem que fazer é o seguinte. Você nunca deve julgar ninguém. Nunca. Primeiro, porque ninguém é perfeito, inclusive você. Segundo, porque ninguém é perfeito, inclusive você. E terceiro e finalmente, porque ninguém é perfeito, especialmente você. Entendeu? As pessoas hoje elas passam muito tempo apontando o dedo e esquecendo de olhar para dentro. O que acontece é que é uma utopia você querer passar uma situação na realidade sem ter que lidar com problemas e erros. Todos nós erramos, inclusive você. O ponto sendo é que se você apontar o dedo para o outro de algum suposto erro ou pecado que o outro cometeu, você está automaticamente, de alguma forma, tentando se sentir melhor sobre os seus próprios pecados. E talvez com aquela pessoa que você está apontando o dedo, você não tenha pecado, o que às vezes é impossível, porque você é humano, então não é às vezes, é sempre. Muitas vezes existe uma outra pessoa apontando o dedo para você, falando a mesma coisa que você está dizendo de outro. Portanto, o que acontece? Quando as pessoas apontam o dedo para você dizendo isso e aquilo, ignore. Se elas tentarem te criar um dano, se defenda. Se elas continuarem fazendo o que elas estão fazendo, continue se defendendo. Eventualmente, radicalismo não funciona e o posicionamento das pessoas nesse sentido vai por água abaixo. Manter radicalismo é absolutamente impossível. Requer muita energia e todos nós temos problemas. E às vezes, vem um problema do nada, pam, que a pessoa não esperava. E às vezes vem um problema, pam, de saúde, a coisa fica preta. Então, o que nós temos que fazer com pessoas corretas? Primeiro, nunca apontar o dedo e nunca julgar. Segundo, admitir que erramos, assumir o erro e imediatamente corrigir o mais rapidamente possível. Terceiro, ignore, preste atenção, chega mais. Ignore as críticas dos outros. As pessoas que criticam são pessoas que têm problemas internos. Elas têm necessidade de verbalizar essa crítica para que elas se sintam melhor sobre a frustração, a falta de expressão ou talvez até a mediocridade da vida delas.
Pessoas medíocres, de vidas medíocres, às vezes se sentem, não é, com algum tipo de poder e se tornam mais medíocres. Você deve se afastar dessas pessoas. Eventualmente, é como eu falei para vocês, um castelo de areia, um castelo de cartas que, bum, cai. Pessoas que apontam o dedo esquecem que são humanas e que, por natureza, é impossível não errar. Fica aí a dica do dia e nós vamos falar então de coisas anabólicas. Vocês devem estar tomando o iogurte, fazendo a caseína em casa. Vocês devem estar consumindo o vosso leite. Vocês devem estar com a nutrição balanceada, com a carga proteica lá em cima, com o seu treinamento correto, sem exageros, com a sua consistência, persistência e disciplina alinhados. Você deve estar praticando o corretismo para que a energia do universo venha até você. E praticar o corretismo não quer dizer que você não vai errar não, tá? Impossível não errar. Vai errar sim. Assim que você errar, corrija o erro. Peça perdão onde você errou. Fala, desculpa, eu errei, vou consertar. Por mais que as pessoas digam, são medíocres, deixa pra lá. Faça a sua parte, isso que é importante. Tudo isso leva você a uma pessoa de poder. E sabe o que vai acontecer? Esse poder, ele vai se extrapolar no seu treinamento, na sua profissão, nos seus relacionamentos sociais, na sua vida e, acima de tudo, em você, no poder que você tem dentro de você. Todos nós temos o poder de mudança. E isso se transforma no poder de ação. Não adianta você ponderar e não agir. Não adianta você ter a vontade e não tornar isso em atitude. Portanto, preste atenção. Faça aquilo que você tem que fazer para atingir as suas metas. Anabolismo constante é uma prática que você deve incorporar na sua vida, sempre tendo em mente longevidade. Longevidade diz bom senso. Eu falei ontem para vocês no vídeo que você não consegue ter longevidade sem bom senso. Se você vai lá e você se entope só de um tipo de alimento, você não está tendo bom senso. Se você vai lá e faz coisas loucas na academia, eventualmente você vai se machucar. Você não está tendo bom senso. Tenha bom senso naquilo que você faz. Beleza? Bom, essa é uma parte importante da consistência que você precisa aplicar para atingir as suas metas em qualquer coisa na vida, não só no seu treinamento. Lembre-se, treino é parte da sua vida. Treino não é sua vida. Mesmo que você viva disso, ok? Você precisa ser uma pessoa balanceada. Não fica uma pessoa bitolada. Pessoas bitoladas não chegam em lugar nenhum. Ontem eu conversei com vocês sobre um estudo que saiu falando sobre alimentos serem superiores em todos os sentidos, por serem alimentos, obviamente, do que um suplemento concentrado. Uma coisa que eu quero deixar bem claro, eu ia falar sobre isso hoje nesse vídeo, mas eu quero deixar um preâmbulo, porque o assunto é complexo. Então, já de ontem eu comecei e hoje eu vou continuar. O que acontece? Você tem que discernir entre o que cientistas dizem, isso na minha opinião pessoal, tá? E o que é aplicável na sua realidade, ok? Muitas vezes, e uma coisa que você precisa entender é que cientistas fazem o papel deles testando hipóteses para que nós possamos aplicar essas hipóteses na nossa vida real. Uma vez que você chega num ponto aonde você fala, ok, eu vou seguir essa linha, você tem que ter um fundamento, uma base no que você vai se espelhar para que você tome decisões acertadas. E você tem que começar de um ponto que faz sentido. Estudos fazem sentido. Eu tenho batido na tecla constantemente de que carga proteica alta, de 4,3 ou 4,4 gramas por quilo de peso corpóreo, é a melhor situação para ganho ou perda de massa muscular. Nesse estudo que eu falei para vocês, o bendito, esse aqui, ok? Que eu vou falar sobre ele amanhã, porque esse é o segundo preâmbulo dele. Eles mencionam numa parte do estudo o seguinte, que a carga proteica para pessoas que estão em situação calórica adequada, ou seja, você está se alimentando adequadamente para o peso que você tem,
colocando os nutrientes, a carga proteica para dentro, você não precisa mais do que 2,2 gramas de proteína por quilo de peso corpóreo. Quando eles falam em você se tornar hipocalórico, de repente a coisa muda. E aí eles falam o seguinte, não, mas espera aí, se você estiver hipocalórico, para manter a sua massa muscular, aumente a carga proteica para 3 ou mais. E aí vem um outro parágrafo que diz o seguinte, se você é maior do que o normal, talvez uma carga proteica maior ainda seja melhor para você. A dificuldade que cientistas têm em extrapolar em situações que são fora do que é comprovado no laboratório é que eles são cientistas. Fato é que existe uma tendência sempre, e isso da parte deles, que nós temos que ver o seguinte, ora, se você usa uma carga proteica de 2,2, porque você está nas suas calorias iguais ao que você gasta, mas de repente, se você fica hipocalórico, para manter a sua massa muscular do treino que você faz, você precisa subir para 3. E se você for um cara maior, de massa muscular maior, mais ainda, 4. O ponto sendo o seguinte, se a gente trabalhasse no maravilhoso mundo de Bob, onde tudo estava correto, onde a gente se alimentasse sempre consistentemente com aquela carga proteica adequada, que a gente conseguisse bater todas as refeições que a gente precisava, que todas as proteínas que a gente colocasse para dentro fossem as melhores proteínas biológicas para que gerasse anabolismo constante. Se nós vivêssemos nesse tipo de mundo, talvez essas regras fossem corretas. Mas a minha experiência, mesmo com 54 anos de idade, e na minha idade, acredite-me, todos os estudos indicam isso, é muito mais difícil manter massa muscular, muito menos aumentá-la. A minha experiência pessoal dita o seguinte, se você trabalha numa situação onde você quer aumentar a sua massa muscular, se você não comer proteína, o que você vai comer no lugar da proteína? Carboidrato? Gordura? Carboidrato não gera síntese proteica. Proteína não precisa de carboidrato para gerar síntese proteica. Gorduras essenciais são extremamente importantes para o anabolismo muscular e para a sua saúde. Então, se você usa 4 gramas de proteína por quilo de peso corpóreo para bater a sua carga proteica e você preenche a diferença com gorduras essenciais e um carboidrato decente, a propósito, sem fobia de carboidratos, ok? Porque o que engorda é caloria. O que engorda é caloria. Saiu um estudo agora, muito importante, que eu vou falar sobre ele depois de amanhã, que prova isso. Mais uma vez. Então, o que acontece? Se você tem uma refeição e você não vai comer a carga proteica que é de 4 gramas por quilo de peso corpóreo, que é a carga proteica, que se você estivesse hipocalórico e se você fosse um cara maior, você estaria comendo de acordo com os próprios caras que fizeram um estudo, dizendo que 2,2 é adequado se você estiver no seu nível calórico. Vamos pensar um pouco sobre isso. Peraí, quer dizer, se eu preciso de 3.000 calorias para manter o meu peso e eu consumo 3.000 calorias, eu posso comer só 2 gramas por quilo de peso corpóreo de proteína. Mas se eu ficar hipocalórico em 200 calorias, de repente 3 é bacana. E se eu for um cara maior e um atleta que treina, ou seja, atleta não é um atleta que sobe em palco, tá? Uma pessoa que treina diariamente. Uma pessoa que treina diariamente em busca de um corpo melhor, seja lá se for maior ou melhor, menos gordura e tudo mais, de repente eu agora devo consumir 4? Isso vindo dos mesmos cientistas que começaram com 2 gramas para o cara que está com as calorias iguais. Na minha opinião, não faz sentido. Eu continuo dizendo o seguinte, nos anos 70 e 60 e 80, 4 gramas por quilo de peso corpóreo era o que era usado e ninguém falava nada. Na realidade, naquela época, muitos poucos contavam. A galera simplesmente mandava para dentro e se não estava dando certo, mandava mais. Era assim que funcionava. O próprio Arnold era assim que ele fazia. Depois saiu um estudo dizendo que ele... Um estudo não, saiu um vídeo dizendo que ele comia 2,2. Como comia 2,2 se naquela época ninguém nem contava?
Ninguém nem contava quilos ou gramas de proteína por quilo de peso corpóreo. Como assim, 2,2? O cara comia o que precisava. Todas as fotos dele eram com pratos gigantes. Ponto sendo o seguinte. Se você for no lá do que estão dizendo hoje, com relação a você não precisar de carga proteica, as próprias pessoas, e eu digo lá o seguinte, não os cientistas, tá? O lá que está aí fora. As próprias pessoas que usam esse lá fundamentado em ciência, agora vão ter que olhar esses novos estudos saindo agora, que estão dizendo isso que eu acabei de dizer para você, e começar a ponderar de bom senso por que existe essa variação se de repente você ficar 200, 300 ou 400 calorias hipocalórico. Se vai ficar hipocalórico ou não, e você quer aumentar a massa muscular ou não, de repente você precisa um monte de caloria para subir o seu peso, e você vai o quê? Meter carboidrato para dentro que não gera síntese proteica? Eu discordo. A qualidade da massa muscular que você tem, a qualidade corpórea que você tem, a sua recuperação muscular, a defesa do seu corpo, tudo isso depende da sua proteína. E de repente você vai roubar isso do seu corpo porque as coisas que estão sendo ditas, de acordo com como eu falei para você agora, dos mesmos cientistas, estão começando a não fazer sentido. Então o que acontece? A minha previsão de 6, 8, 10 meses atrás era que isso ia começar a acontecer. E já está acontecendo. E eventualmente esses cientistas vão encontrar um caminho de juntar tudo isso, como eles estão fazendo agora, criando situações onde eles mostram que cargas proteicas são necessárias em diferentes aspectos e que a nutrição é extremamente delicada e depende de cada um. Nós vamos chegar nas 4 gramas por quilo de peso corpóreo para todas as situações. Essa é a minha opinião pessoal. Fica aqui a dica mais uma vez. Rich Vela Team, 1,77 ao dia, entre no time. Arashot, fantástico. Ácido araquidônico puro, não é aminoshot, é Arashot. É 1,5 gramas de ácido araquidônico puro por cada dose. É incrível esse produto, incrível. E Crab Power, na minha opinião, a melhor creatina do mundo. Arashot Crab Power. Estou usando, é incrível. São incríveis esses produtos. Rich Vela Team, 1,77 ao dia, nutrição e treino. Não entre no time se você quer uma babá, pelo amor de qualquer coisa. Pratiquem o bem, pratiquem o corretismo. Vão buscar o que é de vocês. Não se importem com a opinião dos outros. Críticas e gente apontando o dedo e com dor de cotovelo sempre vão ter. Você vai olhar para eles lá de cima da sua meta, para baixo, simplesmente dizendo, cá estou eu, aqui em cima, e lá está você, aí embaixo. Fiquem com Deus, mais tarde a gente volta e lembre-se, we're here just for you. E na minha opinião, 4 gramas,3 de proteína por quilo de peso corpóreo. Procure nutricionista médico, blá blá blá, yada yada, eu sou nenhum disso, é o que eu faço, eu não faria isso se eu fosse você, blá blá blá, etc, etc, etc. Galera, muito obrigado por tudo. Fiquem com Deus.